Sejam todos muito bem-vindos na live no Facebook da OAB de Carapicuíba. Hoje nós teremos a presença ilustre do nosso prefeito Marcos Neves. Hoje nós teremos aí a condução dos trabalhos pela doutora Aletheia Meira, advogada há 16 anos em Direito Condominial e Imobiliário, professora universitária, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, membro do CRECE, do Estado de São Paulo, conselheira da Associação dos Advogados Empreendedores, membro também da OAB de Osasco, presidente da Comissão de Direito Condominial e coordenadora do curso de síndico profissional da Escola Superior da Advocacia do Núcleo de Carapicuíba. Quero aqui pedir a gentileza para o Diego dividir a tela comigo com a doutora Aletheia Meira. Doutora Aletheia, seja muito bem-vinda. Agradeço aí o vosso trabalho, excelente trabalho. Trouxe hoje um palestrante, uma pessoa maravilhosa, que é o nosso prefeito, para falar sobre um tema muito importante, que é a administração pública comparada com a administração condominial. Eu estou aí muito interessado nesse tema, um tema muito pertinente que a doutora trouxe para todos nós. Parabéns. Obrigada, presidente. Obrigada, doutor Paulo Kisse. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje para falar a respeito realmente de um tema muito importante e um tema que está ganhando muito espaço, aí um tema em evidência, justamente porque a gente hoje vem fazer um comparativo da administração pública com a administração condominial. E hoje os condomínios é uma grande realidade aí, não só na Grande São Paulo, né, e nos municípios como Carapicuíba, Osasco, toda essa região, mas interior, enfim, no Brasil inteiro. Os condomínios crescem, cada vez mais as pessoas procuram morar em condomínios por conta da praticidade, da segurança, né, e os condomínios, eles acabam sendo pequenas cidades, né? Porque existem condomínios que possuem 2.000 unidades de apartamento. Se você pensar que em cada unidade você tem uma família de até 4 pessoas, olha a quantidade de pessoas para dividir um único empreendimento, e tudo isso ele tem que ser administrado por uma pessoa. E essa pessoa é o síndico, então, o gestor condominial. E é por isso que hoje a gente trouxe esse tema para fazer esse comparativo, e o pessoal está entrando aí, já fico muito feliz pela oportunidade, presidente. Eu, de fato, agradeço muito aí todo o trabalho que a doutora tem feito. Estou ansioso, né? Podemos chamar o nosso convidado, doutora Aletheia? Peço para a doutora apresentá-lo, para a gente dividir a tela com o nosso querido prefeito. A doutora conseguiu me ouvir? Sim, eu ouvi. Ótimo, nosso querido prefeito está aí. E a doutora Aletheia, por favor, faça a apresentação, o currículo do nosso prefeito. Sim, boa tarde, prefeito Marcos Neves, prefeito de Carapicuíba, que aceitou o convite da OAB de Carapicuíba para estar aqui hoje fazendo esse comparativo da gestão condominial com a gestão pública. E hoje eu quero falar que o prefeito Marcos Neves, vamos lá, Marcos Aurélio dos Santos Neves, me corrija, prefeito, se eu errar em alguma coisa, mas eu pesquisei bem aqui, popularmente, né, Marcos Neves, filiado atualmente ao partido do PSDB, atual prefeito da cidade de Carapicuíba, em seu segundo mandato. Em 2000, foi vereador da cidade de Carapicuíba, aos 25 anos, um vereador jovem. Em 2004, foi reeleito. Em 2010, foi eleito deputado estadual na nossa Assembleia Legislativa de São Paulo, sendo reeleito em 2014 para deputado também, e em 2016 concorreu para a Prefeitura de Carapicuíba e foi eleito com 56,85% dos votos. Aliás, foi reeleito também em 2020. Correto, prefeito?
Tá certo a minha pesquisa? Tudo certo. Eu queria aqui primeiro parabenizar você, a Leteia, também vamos dizer assim, por essa live aí que será importante. Também Dr. Paulo Kiss, presidente da OAB Carapicuíba, e todos os advogados, pessoas que vão acompanhar essa live aí para comparar um pouquinho a administração pública, né, com a administração dos condomínios aí e, vamos dizer assim, saber um pouco como funciona os dois lados aí. Maravilha! Então, eu já vou iniciar fazendo um pouquinho da justificativa desse tema, da comparação da administração pública com a administração condominial, enquanto o prefeito chega no gabinete, porque a gente sabe que é corrido, né? É um cargo de muita responsabilidade, e o prefeito não é nem dono do tempo dele, né, prefeito? Por isso que o pessoal está vendo ele aí no carro, mas ele não está dirigindo, não, viu, gente? Ele está se dirigindo ao gabinete dele para a gente continuar. E justificando o tema, muito se fala sobre a administração do condomínio ser comparada a uma administração empresarial. Isso porque o síndico, ele é o gestor que vai administrar os contratos no condomínio, ele vai administrar as finanças do condomínio, ele quem paga as contas, ele quem apresenta uma previsão orçamentária do valor arrecadado pelas cotas condominiais dos condôminos. É o síndico também que vai lidar com o contrato e distrato de funcionário, seja ele funcionário próprio ou terceirizado, né? Também é o síndico quem vai acompanhar a necessidade de obras no condomínio, obras necessárias, obras úteis e também obras voluptuárias, que é aquela para poder deixar o condomínio mais bonito, né? O síndico também vai acompanhar as famílias, ele também vai administrar as famílias, fazendo valer as regras de regulamento interno, regras de convivência, para que não haja maiores problemas, enfim. Então, o síndico é o administrador e que vai administrar tudo isso. E é por isso que se compara muito o direito condominial como a empresa. O síndico administra o condomínio como um gestor administra a empresa. Porém, numa análise mais detalhada, né, nós percebemos que essa semelhança é muito maior com uma gestão pública do que com uma gestão empresarial. Por diversos tópicos, exatamente a finalidade da administração, porque a administração empresarial, ela visa lucro. Todo gestor empresarial, ele visa fazer a melhor gestão da sua empresa visando um lucro, né? Seja de um produto que se vende ou de uma mão de obra, enquanto que a gestão condominial e a gestão pública, ela não visa lucro, ela visa exatamente atender as pessoas e as suas necessidades e também ao patrimônio, gerir o patrimônio. O condomínio é um patrimônio. O apartamento do condômino, o seu bem, ele vai ser valorizado de acordo também como é administrado esse condomínio nas suas áreas comuns, assim como uma cidade. Então, iniciando a nossa live e trazendo esse primeiro tópico a respeito da comparação entre a administração pública com a administração condominial, eu já vou iniciando, prefeito, falando a respeito de um tópico que é exatamente o cargo de prefeito e o cargo desse gestor condominial, que é um cargo eletivo, ou seja, é preciso ser eleito para poder sentar na cadeira do prefeito, sentar na cadeira do síndico. Então, o primeiro comparativo nosso aqui é exatamente sobre a eleição. Essa previsão, tanto para a gestão condominial como para a gestão pública, né, ela é pautada na lei
Até porque, né, uma outra finalidade grande é que tudo aquilo, todos os atos de um gestor condominial, todos os atos de um síndico é pautado na lei. O síndico, compete ao síndico fazer aquilo que realmente está pautado na lei, Código Civil, artigo 1348, e convenção de condomínio, onde todo o condomínio possui a sua convenção, que podemos dizer que são as suas regras, é a sua lei, é a lei interna do condomínio. Então, esse cargo eletivo, ele vai ser regrado para a gestão condominial de acordo com o que consta na convenção daquele condomínio. Geralmente, né, isso em todos os condomínios, é feito através de uma assembleia de eleição, e essa assembleia ela vai ser convocada e estarão lá os tópicos. Vai ser convocada para que no dia e no horário marcado seja realizada essa assembleia, onde os condôminos deverão, né, estar presentes para votar no candidato que queira para essa eleição de síndico. Então, esse primeiro comparativo, onde o síndico ele tem que preencher determinados requisitos para poder concorrer ao cargo. Então, o síndico morador, ele precisa estar quite com as suas cotas condominiais para poder participar do pleito. Ele não pode ter nenhuma demanda contra o condomínio, ou o condomínio ter alguma demanda contra aquele candidato. Existem aí os pré-requisitos para serem preenchidos. No caso do síndico, que não é morador, porque hoje o nosso Código Civil, ele traz no artigo 1347 que a Assembleia poderá escolher um síndico que pode ou não ser condômino. Então, aí vem a figura do síndico profissional, que também já é uma grande realidade no nosso país. Esse síndico que é profissional, ele também vai ter que cumprir os pré-requisitos trazidos pela Convenção do Condomínio. Ele também vai ter que apresentar certidões negativas. E também vai ter que trazer um plano de trabalho, um plano de governo para aquele condomínio. Então, explanando um pouco a respeito disso, eu vou passar a palavra para o nosso prefeito Piba, já com uma primeira pergunta para ele. É uma pergunta que, na verdade, prefeito, é uma pergunta, três perguntas em uma só. É exatamente assim. É muito comum a eleição de síndico, o síndico ouvir a seguinte pergunta: por que você se candidatou a síndico? Né? O porquê? O que motivou a querer ser síndico do condomínio? Essa é uma das perguntas também que eu já venho perguntar para o nosso prefeito. O que motivou a candidatura a prefeito da cidade de Carapicuíba? E peço já também, prefeito, que fala um pouquinho para a gente sobre esse processo eleitoral, sobre os pré-requisitos que teve que cumprir para poder se candidatar, e também se teve algum problema alguma vez em preencher algum pré-requisito. Passo a palavra aí para o nosso querido Marcos Neves para que ele responda para a gente. Será que ele caiu? Será que caiu a conexão dele? Pode ser que tenha caído a conexão, porque como ele estava no celular, no trânsito, né, em direção ao gabinete, atrasou um pouquinho, e isso é natural, é normal, né, haja visto os compromissos, possa ser que tenha caído a conexão dele. Se ele voltar, vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho em relação a explicar
novamente e repassar novamente a pergunta para ele. Mas enquanto ele não entra na conexão, eu vou falando um pouquinho mais a respeito, então, dos pré-requisitos. Tem pergunta? Ah, tem uma pergunta aqui. Então, enquanto o prefeito não entra, tem uma pergunta da Luciana, perguntando se o morador que é inquilino, ele pode se candidatar a síndico. Ô, Luciana, na convenção do condomínio onde esse morador inquilino mora, se não tiver nenhuma proibição na convenção, ele pode se candidatar a síndico, tá? O síndico, ele não precisa ser condômino. O que é o condômino? O condômino é o proprietário. Quando a gente fala a palavra condômino, nós estamos nos referindo a proprietário, tá? Então, por exemplo, se você é inquilina, você não é condômina, né? Você é a moradora do condomínio, mas você não é a condômina. O condômino é o proprietário. Existem convenções que trazem, né, a cláusula falando que só admite síndico morador ou condômino, né? Essas convenções, elas são anteriores ao advento do Código de 2002, que trouxe toda essa parte condominial, né, recepcionou a parte condominial, a administração, a forma de administração, as competências do síndico. Então, eu sugiro que os condomínios que possuem convenções muito antigas atualizem a convenção, porque a maioria das convenções que proíbem pessoas de fora, ou até mesmo inquilinos, elas não estão de acordo com o nosso Código Civil. E, nesse caso, existe aí uma divergência, né, que às vezes vai parar no judiciário. Mas eu te falo que, na minha opinião, nesse caso, se aplica o Código Civil, ou seja, o candidato chegando em assembleia, expondo o planejamento dele para o cargo de síndico, apresentando as propostas, as pessoas votando nele, ele sendo eleito, dificilmente ele vai ter essa candidatura e essa eleição que ele ganhou impugnada, né, ou anulada por juiz, se ocorreu tudo bem, né? Mas que existe, sim, casos no judiciário como esse, se você pesquisar, você vai achar, inclusive, jurisprudência, tá? E aí, já chegou? Ninguém, o nosso prefeito caiu a conexão. Você que está entrando aí agora, nós estamos aqui na live da OAB de Carapicuíba, com a Comissão de Direito Condominial, e hoje nós estamos falando sobre a comparação da administração condominial com a administração pública. E o nosso presidente está ali, quer falar alguma coisa, presidente? Quer fazer alguma observação? Parabenizar a doutora pela condução dos trabalhos. Daqui a pouquinho o nosso prefeito já estará conosco, né? Tivemos alguns contratempos técnicos. Mas deixa eu lhe perguntar, doutora Aletheia, esse tema aqui brilhante sobre a administração pública comparada com a administração condominial. É um tema brilhante que a doutora trouxe aqui para todos nós. Fala um pouquinho, doutora Aletheia, sobre aí, essas peculiaridades do síndico. A doutora estava comentando também. Aí, conta aí um caso que aconteceu recentemente com a doutora, não é? Até que o nosso querido prefeito esteja aqui conosco. Olha, eu tenho um case bem fresquinho que aconteceu hoje no condomínio. Eu vou falar bem rapidamente, né? Porque essa live é justamente para a gente poder comparar um pouco a gestão e ver a responsabilidade que cai sobre os ombros do gestor condominial e do gestor público.
Por isso que eu gosto de comparar com a gestão pública, porque um administrador de empresa, sim, mas existem sim diferenças e a administração condominial ela se assemelha muito mais a uma gestão pública do que a uma gestão empresarial, viu, presidente? E hoje eu tive de manhã uma fiscalização no condomínio por conta de remoção de árvores. Então, o condomínio onde eu moro teve que ser feita uma remoção de algumas árvores por conta de segurança, né? E a gente tem uma legislação específica para poder remover árvores, para podar e remover árvores. Então, isso tem que ser observado, né? Então, eu, como síndica também, né, com a legislação em mãos, fiz todo o procedimento legal para conseguir a autorização da poda e da remoção das árvores, né? Mas, mesmo assim, teve condômino que denunciou, e hoje pela manhã, né, eu tive que remarcar, bagunçou um pouco a minha agenda hoje de manhã, porque eu tive que dar atenção para a fiscalização, né, que apareceu no condomínio, para verificar toda a documentação, para andar pelo condomínio e verificar se as árvores que foram removidas eram as árvores que estavam no laudo da engenheira agrônoma, porque para a gente remover a árvore, a gente precisa de laudo, a gente precisa fazer a solicitação para a prefeitura, a gente precisa cumprir também os requisitos legais para conseguir essa autorização. Tendo autorização em mãos, aí sim, a gente vai partir para um PIS bonitinho e, graças a Deus, né, quando a fiscalização chegou, a gente tinha tudo em mãos, de forma que o auto, né, da inspeção do fiscal deixou bem claro lá que estava tudo de forma legal. Se não estivesse de forma legal, com certeza o condomínio estaria recebendo uma notificação, poderia ser autuado, poderia responder aí um processo administrativo, e a Secretaria do Meio Ambiente, com certeza, né, teríamos aí que fazer uma defesa, recorrer. Então, por que eu estou trazendo já esse case, né, isso que aconteceu? Porque acontece, eu como advogada já fiz defesa para outros condomínios de multa da Secretaria do Meio Ambiente por conta de poda e remoção de árvore de forma irregular, né? Você ser síndico é você cuidar da área comum do condomínio, cuidar do condomínio, mas você vai cuidar de acordo com a legislação vigente, porque hoje a gente tem legislação para tudo, você tem a legislação do meio ambiente, então quando você fala em remover árvore, legislação do meio ambiente, né? Você tem RT para obra, quando você fala de obra, você tem que ver a responsabilidade técnica, você tem que ter um engenheiro civil para responder por aquela obra, então tem que ser feito também um cronograma de obra, o projeto da obra, um laudo, tudo aquilo tem que estar de acordo com a legislação, senão a gente dança, né? O prefeito chegou já no gabinete e eu estou aqui, prefeito, falando da responsabilidade do cargo, né, nas costas, aí como pesa essa responsabilidade, porque a cobrança vem, né? Toda a ação, todo o ato, tanto do síndico como do gestor público, no caso o prefeito, além de estar pautado em lei, né, tudo aquilo que fizer e não for de acordo com a lei, a gente vai responder, o prefeito vai responder, o gestor condominial vai responder, e vai responder de forma, da forma mais pesada, que é a cobrança realmente, no caso do síndico dos condôminos, né, e no caso do prefeito, ele também vai falar para a gente. Prefeito, a pergunta que eu estava, o que eu estava explanando na hora que caiu a vossa conexão, é exatamente sobre o processo eletivo do síndico e o processo eletivo, né, o processo eleitoral do prefeito. Porque um síndico, para ele ser síndico no condomínio, ele precisa passar por uma eleição. E essa eleição, ela é
pautada em normas da convenção do condomínio e em normas de um edital, que vai trazer ali os pré-requisitos, e o candidato ele tem que preencher aqueles pré-requisitos para poder concorrer àquele cargo eletivo de síndico no condomínio. A minha pergunta em relação ao comparativo é exatamente se o prefeito fala um pouquinho para a gente sobre esse procedimento, né, eleitoral, sobre a candidatura, sobre a sua inscrição, se esbarrou em algum pré-requisito, que também teve que correr atrás. O síndico ele tem que estar com as suas cotas em dia, ele não pode estar inadimplente, ele não pode ter nome sujo, ele tem que estar com o CPF limpo, ele não pode estar respondendo nenhum processo que o condomínio esteja demandando, ou não pode estar demandando nenhum processo contra o condomínio, né? Ocorre aí uma colisão. Então, ele tem que preencher alguns requisitos. Então, a pergunta era para o prefeito falar um pouco do processo, né, eleitoral, falar se teve algum problema de preencher algum pré-requisito, se teve também correr atrás. E, por último, a grande questão que todo condômino pergunta para o síndico: mas por que você se candidatou para síndico, né? Por quê? As pessoas sempre perguntam: por que você quer ser síndico do condomínio? Então, eu também pergunto, prefeito, por que querer ser prefeito de uma cidade e ocupar um cargo que traz tanta responsabilidade, né? Fica aí 3 perguntas em uma, prefeito. Olha, primeiro, eu novamente agradecer aí a disponibilidade das pessoas aí também, que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Pedir desculpa aí que teve esse contratempo, mas já estou aqui. Assim, o procedimento de uma candidatura, você tem alguns critérios, a questão de ser para prefeito maior de 21 anos, na minha questão que eu fui candidato a vereador pela primeira vez, né? Ser 18 anos, estar inscrito como eleitor, filiado a um partido político, todo o procedimento que você tem que seguir da lei eleitoral. Naquela época não tinha a lei da ficha limpa, agora já tem a lei da ficha limpa, você não pode ter condenado em segunda instância, tem todo um procedimento que você tem que seguir. Naquele primeiro momento, não tive nenhum problema, nunca tive, graças a Deus, todas as minhas contas foram aprovadas quando fui candidato, quando fui eleito, também quando não fui eleito, não tenho nenhuma condenação de segundo grau também, nem em primeira, ficha limpa, a gente então cumpre todos os critérios, mas assim, você tem que estar afiliado a um partido político, naquela época era 1 ano, agora são 6 meses, você tem que, vamos dizer assim, passar por uma convenção partidária, a convenção tem que homologar o seu nome, né, como candidato a vereador, ou candidato a deputado, ou candidato a prefeito, já passei por todos esses crivos também, meio parecido com a questão da eleição de condomínio, né? E aí, lógico, quando você vai administrar, também é um pouco muito parecido, com normas diferentes. Agora, a questão de querer ser prefeito, né, ou ser, vamos dizer, como no caso de vocês, ser responsável, ser síndica do condomínio, no nosso caso de prefeito, é porque assim, eu nasci aqui na cidade de Carapicuíba, tenho um grande amor pela cidade, fui vereador, fui deputado estadual, e sabia das condições que tinha de ser prefeito para fazer as mudanças que a cidade precisava naquele momento. A gente sabia que a cidade, há muitos anos, ela vinha sendo, vamos dizer assim, sempre com aquela conversa que a cidade não tinha recurso, que é difícil administrar, e é difícil mesmo administrar, uma cidade que tem muito pouco recurso, né? É a cidade em questão per capita do estado de São Paulo com o menor recurso do estado de São Paulo, né, pelo número de habitantes que tem, pelo orçamento. Pra você ter uma ideia, hoje Carapicuíba tem um orçamento aí na faixa de R$ 1.200 por ano por habitante, pelo número de habitantes, sendo que a média estadual de São Paulo é 3.600. Então, quer dizer, você tem 1/3 só do que as outras cidades têm. E isso, lógico, é um grande desafio. A partir do momento que eu fui eleito vereador pela segunda vez, o segundo mais votado na época, depois disputei uma eleição de deputado, não fui eleito, mas fiquei primeiro suplente, depois me elegi deputado por 2 vezes, e fui eleito prefeito em 2016. Então, assim, a responsabilidade que a população sempre nos colocou faz com que também eu tenha essa grande responsabilidade de administrar bem a cidade. E foi isso que me dá, vamos dizer assim, essa vontade, essa questão de querer ser prefeito, de fazer sempre muitas coisas pela minha cidade. Eu venho de uma família política, meu pai já também foi prefeito, sempre meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito pela cidade, continuam ajudando a cidade,
E, lógico, a gente tem uma grande responsabilidade, que é honrar também o nome deles, que já passou pela cidade, e agora da mesma forma. As pessoas veem a nossa administração como uma administração muito bem avaliada, e, lógico, isso é que nos faz ter a vontade de ser prefeito, né? De realmente de amar a cidade. Eu estudei aqui no Colégio Teofilo Juliano, tem toda a minha infância aqui na cidade, minha juventude também, e a gente, lógico, ama a cidade, quer fazer o melhor, e quando você tem esses propósitos de fazer o melhor pela sua cidade, para mim, é uma honra ser prefeito da cidade do qual eu nasci, do qual eu moro. Quem não gostaria de ser prefeito, de administrar uma cidade, poder fazer alguma coisa pela sociedade que você representa, né? Então, para nós é um grande orgulho. Olha, pessoal, parece que acho que caiu aí a doutora Letéia, mas o doutor Paulo, que se quiser entrar para a gente continuar falando, mas assim, só lembrando que a diferença da administração pública, né, que a gente tem aí, que é um dos fatores aí também da nossa live, que são muito parecidos, né? Você tem a questão de administrar o condomínio, administrar uma cidade, elas são muito parecidas. Lógico que a administração do condomínio, ela é menor, ela tem, às vezes, um número menor de pessoas, mas proporcionalmente acaba sendo uma forma muito parecida. É lógico que dentro de um condomínio você tem lá um X valor para gastar todo mês, você sabe daquilo que pode ser feito, você tem condições também de estar, vamos dizer assim, um recurso disponível, e o que você vai fazer com aquele recurso, que é um pouco diferente da administração pública. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje a pandemia. Que nós tivemos a pandemia do ano passado, nós já estamos gastando muito mais esses 4 meses do que do ano passado. Então, quer dizer, você vê que é um pouco diferente. E nós não temos onde escapar. No condomínio, não. Se você, de repente, chegar e falar assim, esse mês eu quero pintar o prédio. Aí, de repente, naquele mês, o pessoal parou de pagar. Você para de pintar o prédio, né? Então, é um pouco diferente. A administração pública, você começou, tem que terminar. Tem coisas que você não tem como escapar e tem que continuar trabalhando. Acho que a doutora Letéia voltou. Aí, se ela quiser fazer aí as outras perguntas, estou à disposição aí. Eu caí, eu nem tinha percebido. Acho que está dando um retorno aqui no som. Vamos lá. Mas mediante a resposta que o prefeito deu da pergunta que eu fiz, eu só quero fazer um complemento não, uma observação sobre quando falou sobre o querer ser candidato, querer ser prefeito, você falou a respeito da mudança, né, de querer mudança, de querer contribuir para a sua cidade. E é exatamente isso, né? O síndico, ele se candidata justamente para poder trazer melhoria, trazer mudança, aceita desafios para melhorar o condomínio onde mora. E geralmente faz isso com muito amor também, que é a palavra que o prefeito usou, então não podia deixar de falar também, porque o síndico ele tem que ter realmente muito amor pelo ofício para ele também ficar numa função também tão difícil. Verdade. Eu vou, então, prefeito, eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem, porque para mim está dando bastante retorno aqui, depois que eu caí e voltei. Eu não sei se as pessoas estão, eu não sei se o pessoal que está assistindo está tendo retorno. Acho que não, ninguém está reclamando aqui no chat, é porque, então, vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre a gestão condominial e comparar um pouco mais com a gestão administrativa. A gestão condominial, né, nós podemos dizer que é um ato de administrar e gerenciar o condomínio e mantê-lo em funcionamento sem prejuízo e sem demandas.
É o sonho de todo administrador, né? Sem prejuízos e sem demandas. E conseguir um resultado, um resultado bom, igual o prefeito falou, né? Teve suas contas aprovadas, né? Ocorreu tudo certo, deu tudo certo. Mas a gente sabe, prefeito, que para conseguir realizar essa gestão e que para essa gestão ter sucesso, a gente não consegue administrar sozinho, porque nós precisamos fazer uso de alguns conhecimentos técnicos. Então, por exemplo, para poder fazer uma obra, vai precisar de engenheiro, vai precisar do setor correto para auxiliar, porque a responsabilidade da obra é do síndico no condomínio, é do prefeito na prefeitura. Porém, essa obra, ela não vai ser planejada, o cronograma, a parte técnica, ela virá de engenheiros, de pessoas técnicas. Assim como também, para poder lidar com o direito, vai ser necessário também utilizar de pessoas técnicas, como advogado, para poder verificar a legislação, se é legal, se não é. Então, toda a gestão, ela vai ser pautada em partes técnicas que nós temos a responsabilidade, porém precisamos delegar isso para outras pessoas e confiar também na parte técnica. O gestor, ele precisa ter um bom conhecimento para saber se ele também está sendo amparado na parte técnica. Então, a minha pergunta agora, no comparativo com a gestão pública, é que o síndico hoje, ele precisa ter muito conhecimento específico para que ele possa ter uma administração com êxito, né? E que ele tenha, igual o prefeito falou, que tem aí bastante aceitação da gestão, né? E é isso, o resultado disso é a reeleição, é conseguir novamente continuar no cargo. Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha, que eu tenho uma colinha. No comparativo, prefeito, dessa forma tão ampla de gerir, será que poderia discorrer um pouquinho para a gente sobre essa gestão pública? E se o município, né, o prefeito, aliás, ele precisa de uma qualificação específica para exercer a atividade de prefeito, né? Sobre a preparação para o cargo. Olha, eu, na verdade, como eu falei, eu venho de uma família política, meu pai foi prefeito, minha mãe sempre esteve ao lado dele como secretária da promoção social, e isso também dá uma lição de vida desde criança, né? Desde criança sempre eu acompanhei. É lógico que a experiência de vida, a formação do qual eu tenho como administrador, também de conhecer muito bem a cidade, isso nos dá mais condições de realmente fazer uma boa administração. Mas, assim, ter sido vereador, ter sido deputado antes de depois ser prefeito também ajudou muito, né? Porque, primeiro, vereador você acaba conhecendo todos os problemas da cidade. Deputado você acaba conhecendo os problemas do Estado e também aprendendo a trazer recursos também para as cidades. Então, tudo isso foi uma escola, né? E hoje, como administrador da cidade, como gestor da cidade, a experiência conta muito, né? Como eu digo, você não vai dar um avião Boeing para um piloto que nunca pilotou um avião Boeing, não dá, ele vai ter que treinar, vai ter que, né, fazer lá antes alguns voos, para depois você colocá-lo lá para realmente fazer esse voo. A mesma coisa prefeito, você não nasce sabendo, mas você tem a experiência do qual eu tive como vereador, né, como também deputado estadual. É lógico que outras pessoas acabam sendo prefeito direto por ter sido secretário, né? Passar pela administração pública já ajuda muito, porque a administração pública é um pouco diferente do privado. Você tem que, por exemplo, você vai falar assim, eu vou fazer a reforma numa unidade básica de saúde. É diferente do privado. Privado você pega 3 orçamentos, quem der o melhor preço, você conhece e tal, e manda fazer a obra.
No setor público, não. No setor público, você tem que fazer um termo de referência, saber o que você quer fazer o projeto, licitar, depois da licitação, ver quem deu o melhor preço para você liberar a obra, aí depois tem que acompanhar a obra, fiscalizar a obra, é parecido um condomínio, mas é muito mais burocrático do que no condomínio, né? Você não tem poder de decisão, falar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Não é tão simples assim. E lógico, e acompanhar. E a outra coisa importante é que você, quanto mais você conhece a cidade, sabe dos problemas, né? Tem os dados na mão, que são pesquisas, informações atualizadas, você consegue melhorar a administração. Não adianta você ir no achismo. Eu acho que tem que fazer aquilo. Não. Você tem que ter dados, pessoas competentes, tem os secretários que têm competência para aquele determinado setor. Por exemplo, eu tenho um secretário de jurídico. Não adianta eu querer ir lá ser o secretário de jurídico. Nós temos secretário de saúde, né? Nós descentralizamos a administração, juntamos algumas secretarias para elas ser mais ágeis e rápidas. Aí você tem pessoas competentes para aquelas pastas. E aí você vão te ajudar a tomar as decisões. Então, a gente sempre toma decisão ouvindo as pessoas. Tem a Câmara de Vereadores, que também que ajuda muito, né? Então, assim, todos juntos, unidos, para fazer uma boa administração e tocar o município. E foi dessa forma que nós fizemos os 4 anos de prefeito. Marcos Neves, parabéns pela administração, viu? Estamos acompanhando atentamente aí todo o trabalho que o prefeito tem feito. Mais de 70% de aprovação na última eleição já corrobora o vosso excelente trabalho junto à cidade de Carapicuíba. Dando continuidade aqui, tem uma pergunta especial para o prefeito. Prefeito, comparando a questão que fala sobre a competência do síndico, a guarda, a conservação das partes comuns e zelar pelo condomínio, o prefeito poderia nos informar como funciona esse setor de zeladoria da cidade e o que está sendo feito, os trabalhos e projetos a serem desenvolvidos para a conservação e valorização patrimonial do município de Carapicuíba? Olha, quando eu assumi em 2017, nós tínhamos um equipamento, uma máquina e 2 caminhões, né, na cidade. Então, você estava totalmente sucateado, os carros velhos, os prédios também em péssimas condições. Para você ter uma ideia, o centro administrativo era um prédio alugado, cheio de problema, as unidades básicas também. Não existia um prédio em 2017, quando eu assumi, em boas condições. Aí, devagar, o que nós fomos fazendo? Nós fizemos um diagnóstico de como estava a administração. E aí nós fomos sendo cirúrgicos. Nós fomos lá na Secretaria de Obras, alugamos equipamentos, montamos lá equipes, fomos fazendo a zeladoria da cidade, terceirizamos alguns serviços, profissionalizamos outros, né? Então, que você tem a questão da iluminação pública, hoje é feito por uma empresa terceirizada, não tem a prefeitura que faz o serviço, depois falta um funcionário, quebra um carro, não tem equipamento, quer dizer, só problema que tem. Então, a gente foi profissionalizando os serviços e também fomos dando condições de trabalho para as pessoas que prestavam bom serviço à população. Além disso, a reformulação de todos os prédios públicos. Hoje você vai nos prédios públicos da Prefeitura de Carapicuíba, são todos padronizados. Nós estamos terminando esta fase, ainda falta 2 unidades básicas de saúde, algumas escolas, mas a grande maioria já estão todas padronizadas, tudo muito moderno, diferente, bonito, limpo, né? Então, assim, a gente vê que a população está feliz por esse modelo. É lógico que em 4 anos não dá para a gente fazer tudo, mas nós conseguimos colocar a nossa marca, né, a marca da cidade de Carapicuíba, para que a população pudesse identificar a diferença da organização. A administração hoje da cidade é uma administração organizada, uma administração do qual a população realmente é bem atendida, a população também tem orgulho de estar naquele local. Você vê as nossas unidades básicas estão padronizadas, o asfaltamento das vias, foram já mais de 800 vias que foram recapeadas, iluminação de LED, a limpeza da cidade, a modernização de sistemas viários, novos alargamentos de avenidas, parques fechados, com horário de abertura, toda uma infraestrutura, né, escolas que estão sendo construídas com piscina, tem toda uma infraestrutura que a gente está montando na cidade que nunca foi visto, né, e a gente está conseguindo fazer isso. Então, é uma administração diferenciada, e lógico, a gente continua com esse mesmo trabalho, esse ano de 2020, às vezes as pessoas podem entender, o prefeito foi reeleito, né, não tem mais ambição de ser prefeito novamente. Nós estamos na mesma determinação e com mais gás ainda, né? Como vocês falaram, pela nossa aprovação de governo, isso nos dá mais vontade para que a gente possa continuar trabalhando e fazer com que a cidade possa continuar avançando também, a cidade de Carapicuíba.
Verdade. Doutora Aletheia, por favor, faça as considerações aí na indicação aí do síndico, como que procede o síndico no setor de zeladoria. A parte da zeladoria é uma parte muito importante no condomínio. Porque quando você fala de zeladoria, você fala de muita coisa. Você vê que o prefeito, ele discorreu aí sobre vias asfaltadas, escola, né, iluminação, enfim, realmente cuidar da parte não só estética da cidade, porque as pessoas elas acabam tendendo a ver a parte estética, olha, ficou bonito, tal. Mas quando a gente fala de zeladoria, a gente fala de uma manutenção, a gente fala também de obras, e essa é a parte também que pega mais a responsabilidade e a técnica, né? Um síndico num condomínio, como para o prefeito, igual ele acabou de discorrer aí para a gente. E em Carapicuíba, eu quero aproveitar até e dar um parabéns aí para o prefeito, porque conheço a cidade, né, há muitos anos, né, e estamos vendo que a cidade realmente ela está sendo feito um trabalho de zeladoria diferente na gestão do Marcos Neves, né? A cidade de Carapicuíba, como ele explicou, né, por conta da dificuldade, né, financeira de administrar por conta da renda, né, per capita de Carapicuíba, e ele está conseguindo fazer um trabalho aí que, se fosse para a gente fazer um trocadilho, eu diria que eu votaria nele para ser síndico no condomínio, porque é aquele cara que chega, pega o condomínio todo feio, sabe, todo quebrado, e começa a fazer o condomínio ficar bonito e valorizar o imóvel, porque, afinal de contas, a zeladoria, ela traz a valorização patrimonial do imóvel do condômino, então é muito importante. Tanto é importante, sim, a parte estética, mas por trás disso tem toda essa questão de manutenção ali que é cotidiana, e com isso a gente sabe que gera muito gasto, né? E tudo isso tem que estar ali previsto num orçamento que o síndico faz, aquela previsão orçamentária quando ele assume, quando ele ganha a eleição, ele precisa apresentar aí uma previsão orçamentária para aquele mandato. Né? O síndico ele possui um mandato de, no máximo, 2 anos, conforme traz o Código Civil, já o prefeito 4 anos, e existem condomínios aí com a convenção condominial antiga, que a eleição é anual, né? Mas sempre que o síndico ele é eleito, ele precisa, já nos primeiros meses, né, já iniciar a sua gestão apresentando aí uma previsão orçamentária. E dentro dessa previsão orçamentária, grande parte dela vai para conservação, limpeza, manutenção, obras necessárias, obras úteis, enfim, né? E precisa fazer esse levantamento daquilo que realmente precisa ser feito, porque, como eu havia dito antes, o síndico, ele entra no condomínio porque ele quer uma mudança, às vezes o condomínio, tanto tempo aquela portaria ali, mas de repente ela do outro lado ficaria melhor, e aí ele vem com uma ideia inovadora e que traz uma praticidade, leva para uma assembleia, ocorre a votação, se aprovado, né, ele consegue realizar aquela mudança, enfim. Essa parte de zeladoria, né, conforme o presidente da OAB falou, está previsto no artigo 1348, inciso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, inciso 5º, ou seja, tudo é previsto em lei. Se não tiver previsão legal, o síndico não consegue muito trabalhar, né? E a mesma coisa, acredito que com o prefeito. Aliás, prefeito, aproveitando, essa questão de previsão legal, existem projetos, algum projeto já teve essa experiência de querer implantar algo e esbarrar nessa questão legal, de não ter uma previsibilidade daquilo e ter que usar de outros meios para poder realizar, né, aquele projeto que, de repente, não é um
projeto bom, que vai trazer coisas boas, e que não conseguiu desenvolver por conta de esbarrar na questão legal, ou conseguiu desenvolver porque conseguiu aí uma maioria, uma autorização, uma adesão, né, daqueles que aqueles que fiscalizam, né? Acontece, às vezes você tem uma obra, por exemplo, estou lá agora nós estamos com uma obra lá ali no bairro da Vila Men, que ocorre cada bloco, a gente está dando lá, abrindo uma avenida nova, que envolve remoção, envolve córrego. Você tem sempre dificuldades para fazer determinadas obras, isso acontece. Às vezes acontece também uma obra do qual você tem um projeto inicial, mas de repente foi encontrado rocha na perfuração, quer dizer, você sempre tem problemas durante a obra, pode acontecer isso, mas graças a Deus a gente nunca teve nada que impediu de iniciar ou fazer uma determinada obra. Pode ter uma dificuldade, uma demora, às vezes tem que ter uma parada, aí a gente realmente arruma e toca a obra, mas graças a Deus nunca tivemos esses problemas não, mas pode acontecer sim, e já aconteceu algumas vezes. Bom, vou mudar um pouquinho agora o assunto, né? Porque tem muita coisa que a gente pode estar comparando aqui. Eu vou falar agora sobre o inciso 2 do artigo 1348, que compete ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele atos necessários à defesa dos interesses comuns. Ou seja, né, o síndico ele vai representar o condomínio juridicamente, num processo, enfim. E paralelo com o nosso comparativo na gestão pública, a gente tem também o prefeito, que representa o município, o artigo 75 do Código de Processo Civil, onde fala que o prefeito vai representar o município, ou ele pode se valer também de procuradores para fazer o mesmo. E aí, aproveitando já o ensejo, vou entrar exatamente na pergunta sobre as demandas, prefeito. Em Carapicuíba, geralmente nas demandas onde o prefeito ele é demandado ou onde a prefeitura é demandante, né? O prefeito ele sempre se faz representar pelos procuradores, que eu acredito que tem muitas demandas, né? Prefeitura sempre em vários assuntos, mas existe ocasiões em que o prefeito comparece pessoalmente em audiência. Tem algum caso específico que o prefeito lembra, assim, que gostaria de compartilhar conosco, de o prefeito fez questão de comparecer a esses atos processuais, de ir em audiência? Eu gostaria que o prefeito comentasse um pouco a respeito disso, falasse um pouco para a gente, assim, sobre essa sua participação em representar o município em demandas judiciais. Olha, na verdade, na maioria dos casos, realmente é o secretário dos jurídicos, procuradores que representam a prefeitura, né? Eu já estive em algumas audiências para tratar diversos assuntos, e também audiências com o Ministério Público, para tratar de diversos assuntos. Eu sempre, quando sou convidado para discutir o assunto e também para tentar resolver de forma mais rápida, eu também acabo participando, juntamente com o procurador, juntamente com o secretário jurídico e o secretário também da pasta. Já tivemos diversas reuniões com o Ministério Público para resolver ações em conjunto, para que a gente desse agilidade em todo esse processo. Participei, sim, algumas vezes, sim. Legal, mas tem algum caso prático, assim, que o prefeito se lembre? De casos de uma participação em audiência? Isso! Nós tivemos agora, há um tempo atrás, o ano passado, sobre uma reunião com o judiciário para disponibilizar um dinheiro que eles tinham num fundo lá, de multas que eles tinham, para ajudar no Covid, né? Então, foi uma das coisas que eu participei, eles perguntaram da minha opinião, o que a gente achava, e eles também passaram esse recurso que era de multas que eles tinham lá, de penas, né, que eles acabam tendo lá, de pessoas que passam pelo judiciário,
para transferir esse recurso para o Covid-19. Então, foi uma das últimas audiências que eu participei para discutir esse assunto da questão do Covid-19. Eu participei com a juíza, tive também sobre a questão lá sobre a construção do fórum, já também audiência, alguns assuntos que eu me lembro do qual a gente participou. Bacana. Legal, bacana. Muito legal, né? Oi, prefeito. Oi, presidente. Eu estou aqui com as autoridades, prefeito, presidente. Essa explanação do prefeito, excelente. Eu quero fazer essa mesma pergunta para a doutora, até para que a gente entenda um pouquinho melhor sobre as demandas de um condomínio. Quais são as demandas que a doutora mais enfrenta aí nos condomínios, né? E, doutora, explicar um pouquinho sobre isso daí também. Sim. Eu vou falar bem assim rapidamente, porque como síndica, geralmente compareço às audiências, né, como síndica, não como advogada. Eu vou representando o condomínio como síndica e geralmente a maioria das ações contra condomínio são ações trabalhistas, porque os grandes condomínios, eles trabalham muito com contratos terceirizados, e os contratos terceirizados, os colaboradores, né, ao saírem das empresas empregadoras e movem ação trabalhista, sempre coloca, né, o condomínio como polo passivo da ação, porque, pela lei, nós, condomínios, somos subsidiários, né? Então, caso o empregador ficou devendo alguma coisa para o seu empregado e ele venha pleitear e o empregador não pague, aí, né, dependendo, quem vai pagar vai ser o condomínio. Então, é muito importante o síndico acompanhar isso pessoalmente, e é por isso também que é importante, na hora de contratar, né, uma empresa terceirizada, pesquisar bem a respeito da vida daquela empresa, a vida, né, a documentação daquela que cumpre com os compromissos legais e fiscais, principalmente, né, prefeito? Porque senão acaba sobrando para o condomínio um passivo trabalhista, enfim. Então, hoje, a maioria das demandas que eu acompanho nos condomínios são demandas trabalhistas, né? Mas existem também outras demandas, assim, que sempre acontece de chamar o condomínio, é exatamente direito de vizinhança, né? No nosso Código Civil. Os vizinhos, quando tem ali algum problema, às vezes acabam colocando o condomínio também no polo passivo, quando, na verdade, né, o condomínio ele não responde por um vazamento de um apartamento que danificou o teto do apartamento abaixo, mas acontece dos condôminos sempre achar que o condomínio ele tem, sim, e eu já até te adianto, o Paulo, doutor Paulo, que eu, como síndica, eu gosto muito de tentar intervir, sim, fazer essa mediação, porque hoje em dia a mediação ela tem que ser feita em tudo, né? Principalmente em condomínio. Então, a reclamação de barulho, reclamação de vazamento, reclamação de carro, vaga de carro, sempre a gente tenta resolver da melhor forma possível, através de uma mediação, de uma conversa, e quando a gente não consegue realmente compor as partes, e uma delas procura o judiciário, acaba colocando o condomínio também, e o condomínio vai com o maior prazer para a gente tentar aí colaborar para que os condôminos se entendam, né, para que os vizinhos se entendam. Então, já fica aí um case também aí a respeito dessa parte condominial. Olha só, né? É interessante são interessantes esses pontos, né? O prefeito tem bastante experiência nessa questão de litígio, né? A prefeitura tem assim feito um excelente trabalho com o setor jurídico, né? A gente tem acompanhado. E eu gostaria de fazer uma última pergunta, se a doutora Letéia me permite, o nosso querido prefeito. Essa questão, até importante, os advogados que estão acompanhando, a doutora Letéia tem a responsabilidade de fazer um curso aí pela Escola Superior de Advocacia, que vai ser lançado daqui a poucos dias, né? Sobre a formação do síndico, né? Então, é importante aí todos os advogados estarem aí atentos, porque hoje a gente precisa dessa formação mais específica para que se possa ter aí um bom resultado na condução dos trabalhos de um condomínio.
baseado nessa ideia e até pensando aí na pandemia que está acontecendo, né, uma coisa que a gente não poderia imaginar em 2019, 2020, né, a gente pensou que ia terminar isso, né, mas ainda continua. Com a pandemia, eu queria saber quais as providências, né, que a doutora, como síndica, teve que adotar no condomínio, e se tiveram resistências no condomínio em cumprir ou obedecer tais providências. E também, em seguida, eu queria ouvir também do prefeito, né, esse importante assunto, né, se teve aí, em relação a esse período de pandemia que a gente está vivendo, quais foram as medidas que foram adotadas, se foi desenvolvido campanhas informativas ou projetos para a prevenção e até mesmo fiscalização do cidadão, e contar um pouco, né, prefeito, também, se houve alguma resistência da população em cumprir as medidas, né? Então, queria que pudesse falar um pouquinho sobre isso, essa comparação, né? Doutora Aletheia, por favor. Sim, sim, doutor Paulo, no condomínio, essa questão da pandemia, ele teve que acompanhar, né? Tivemos que nos adequar e acompanhar os decretos. E um dos decretos é exatamente o uso de máscara, né? Porque muito se discutiu se nas áreas comuns do condomínio teria que usar máscara ou não, né? E isso hoje já é ultrapassado, porque sim, é necessário usar máscara. Todo local onde veicula bastante pessoas, né, é necessário sim se proteger o próximo, não é só do portão para fora, né, do condomínio para fora, porque dentro do seu apartamento é dentro do seu apartamento, mas quando você sai para fora do apartamento e você anda nas áreas comuns, onde você encontra com outras pessoas, seja no elevador, seja numa escada, seja no corredor, seja no hall, né, seja na entrada, seja no estacionamento, ali você já está em área comum e você tem que usar a analogia de que aquilo está sendo compartilhado com outras pessoas, então você tem que seguir esse decreto. Tem que usar máscara dentro do condomínio. E já te falo que teve, sim, resistência, e ainda tem, de moradores, às vezes, que mas eu estou dentro da minha casa, eu não quero usar. E aí a gente precisa mandar lá um comunicado, uma solicitação e até uma advertência, né, para aquele morador que não quer cumprir o uso de máscara. Outras providências adotadas também foi justamente a instalação, né, de álcool gel nas áreas comuns, para que as pessoas possam higienizar as mãos, né, até, dependendo do condomínio, colocar uma torneira com uma pia, né, para poder também higienizar as mãos, né. E esses totem de álcool gel a gente tem que espalhar pelo condomínio para que as pessoas possam higienizar as mãos. Outra medida também é exatamente fazer a sanitização do condomínio. Hoje tem bastante empresa que faz essa sanitização através de produtos que passam pelo condomínio inteiro. Então, através de nebulização, né, nas áreas comuns, e também, né, passando desde corrimão, chão, parede, tudo, para poder higienizar, tá? Mesmo assim, a gente sabe que a gente não está 100% protegido, e os casos de Covid dentro dos condomínios, a gente também teve que adotar protocolos de retirada de lixo, protocolo de entrega, né, para refeição, para mercado. Então, ficamos atentos, criamos grupo de WhatsApp, criamos também a comunicação para que aquela família que fica confinada porque testou positivo para a Covid, então ela também precisa do amparo do seu condomínio para que ela possa ficar confinada, mas que ela tenha acesso ali ao lado externo através daquela administração do condomínio, para poder retirar o lixo com segurança, enfim. Então, tudo isso foram medidas que foram implementadas nos condomínios. E, é claro, né, trouxe também um pouco de custo, né, porque isso não estava previsto no nosso planejamento financeiro, e eu acredito que, quanto a isso, o prefeito também vai poder falar, né, porque o impacto na prefeitura, né, nas finanças deve ter sido muito maior, porque se impactou um pouquinho no condomínio, eu acredito que
na cidade deve ter impactado muito mais, né? E é isso, tem sim resistência, mas a gente precisa ser duro, porque, afinal de contas, é por um bem maior, é para a coletividade. Então, a gente manda advertência para aqueles que são resistentes a cumprir aí os protocolos. É isso aí. Prefeito, gostaria de ouvir um pouquinho sobre essa experiência do prefeito nesse combate à pandemia, às campanhas de saúde. Sei que é muito mais complexo, né? Mas esse comparativo acho que é muito interessante, né, que seja feito. Olha, na verdade, a questão do Covid foi uma coisa nova para todos, né? Nós enfrentamos ele desde o mês de março, a partir do momento que foi dado pela OMS a questão da pandemia, a OMS, e naquele momento a gente começou a tomar decisões meio que a gente vendo o que os outros já fizeram. E aí, lógico, Carapicuíba veio o hospital de campanha, fizemos também a limpeza das ruas, como nós fazemos até hoje, a entrega do alimento solidário, centro de enfrentamento, a testagem, né? Aí nós chegamos no mês de junho, foi quando nós tomamos a decisão de terceirizar o serviço de um hospital de campanha, seria um hospital particular, que foi o Hospital São Camilo, que atende até hoje, né? Nós fomos buscar recursos também, tanto no Ministério da Saúde, quanto também no governo estadual, e nós conseguimos passar tudo isso. Como a Letéia falou, era um gasto que a gente não tinha previsão, né? E nós tivemos que buscar recurso para realmente pagar essas contas, até hoje, na verdade. Estava até falando que o ano de 2020, os gastos que nós estamos tendo nesse ano de 2020, estão sendo muito próximos desses primeiros 4 meses. Nós já tivemos um gasto grande nesses primeiros 4 meses por conta da ascensão da pandemia, né? Um número de casos bem maior, né? Mas a gente acertou em terceirizar o hospital, um hospital privado, né? Um atendimento de primeira qualidade, a testagem para as pessoas, né? A entrega do alimento solidário, a entrega também do kit merenda para as crianças, né? Para que elas pudessem ficar em casa mais tranquilas. Então, assim, foram decisões acertadas que nós tomamos para salvar vidas, né? Então, a gente... realmente Carapicuíba conseguiu, nesse momento mais crítico, que foi agora janeiro, fevereiro e março, ter o atendimento à nossa população. A gente viu alguns municípios não tendo vagas para atender o seu munícipe. Isso não aconteceu em Carapicuíba, né? A gente conseguiu atender o nosso munícipe, salvar vidas todos os dias, e conseguiu fazer a testagem, que era uma coisa que quase ninguém estava fazendo. Agora mesmo o Ministério da Saúde está lançando uma campanha, e também o governo do estado, da testagem em massa. Nós já estamos fazendo isso desde junho do ano passado. Né? Por quê? Porque quando você testa e sabe que a pessoa está infectada, ela vai ficar em casa, ela não vai colocar em risco a vida das outras pessoas. Então, isso é uma das coisas mais importantes que tem no combate à doença. E a questão das campanhas de você usar máscara, de você pedir para que as pessoas evitem as aglomerações. Nós tivemos resistência, sim, na questão também dos comércios, né? Nós tivemos que dialogar muito com os comerciantes, todo mundo foi muito paciente, muito colaborativo, a prefeitura também está sendo paciente e colaborativa também, né? E assim a gente está conseguindo tocar e atender os anseios da população e combater esse vírus, né? E agora veio a vacinação. A vacinação também está sendo um grande exemplo para todo o estado de São Paulo, a gente conseguiu antecipar algumas idades, começamos hoje de 63 anos, e a gente conseguiu também atender muito bem a população está muito feliz com o atendimento lá no drive-thru no estado do Niterói e também para os pedestres ali no ginásio Ayrton Senna. Então, isso está sendo muito importante e isso realmente é a esperança de toda a população brasileira, que é a vacina. Ok. Agradecer mais uma vez a presença do nosso prefeito Marcos Neves, uma pessoa brilhante que está à frente da Prefeitura de Carapicuíba, fazendo um excelente trabalho, prefeito reeleito com mais de 70% de aprovação. Então, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, o prefeito Marcos Neves. Saiba da nossa admiração como instituição pelo vosso trabalho. Obrigado. Também quero agradecer a nossa querida doutora Aleteia pela condução dos trabalhos, foi a grande intermediadora para que essa live pudesse acontecer. A doutora Aleteia também está fazendo um excelente trabalho junto ao OAB de Carapicuíba, na presidência da comissão condominial. Muito obrigado, viu, doutora Aleteia? Eu que agradeço e aproveitando aqui o ensejo, antes que o prefeito se despeça de todos nós, como condomínios existem lá um grande número de famílias, prefeito, seria muito interessante a gente ter uma ligação aí, diretamente assim, ouvindo um síndico, o prefeito ele está ouvindo muitas famílias, então
eu acho bem interessante, de repente, esse espaço, né, da prefeitura de poder lá, não sei, eu estou dando uma ideia, né, de criar lá um projeto, algo que pode alcançar muito mais as famílias através de uma única pessoa que é o gestor do condomínio. Então, fica a dica para o prefeito, de repente, poder impactar mais, porque a gente tem pesquisa, né? Eu, como síndica, a gente tem que fazer pesquisa, tudo que a gente vai implantar no condomínio, e eu acredito que a prefeitura também faz pesquisas para tudo aquilo que ela quer implantar de novo, né, de ideias novas na cidade. E uma forma de alcançar, né, maior número de cidadãos, às vezes é através do síndico dos condomínios que crescem cada vez mais aí nos nossos municípios, né, em todos os municípios aí da nossa grande São Paulo. Então, eu quero agradecer muito, prefeito, por ter aceitado esse convite e ter compartilhado aqui conosco um pouquinho dessa comparação da administração condominial com a administração pública. E a gente fica por aqui, porque a gente sabe que o prefeito tem outro compromisso agora. Obrigada, presidente, pela oportunidade da comissão também, e por estar aí na frente da nossa OAB, aí, que não é fácil também. Estamos juntos. É isso aí, meus amigos, agradecer. O prefeito quer fazer alguma consideração final? Quero agradecer você aí, Paulo, pela oportunidade, a Letéia também pela oportunidade, parabenizar todos vocês pelo trabalho, ela também como, né, vamos dizer, representante aí da questão dos condomínios, aí das ideias, das experiências, dizer que a gente está à disposição, a gente quer contar sempre com a população, contar sempre com o apoio da OAB também, e dizer que a gente tem trabalhado bastante para fazer o melhor pela nossa cidade, pela nossa população, e agradecer mais uma vez a oportunidade. Um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. Muito obrigado. Bem, obrigado, prefeito. Agradeço a todos. Forte abraço. Até mais. Até mais.